Ok. Então, olha, dando continuidade às nossas questões da banca CESP, vocês vejam o seguinte. Você até pode dizer, professor, esse tipo de questão eu pego logo a opção, o item, e faço as contas e verifico se está certo ou errado. É exatamente isso. Então, crie. Esse é o grande desafio seu. Criar situações diversas. Aí é onde você dá o passo à frente. Deixando quem? Teus concorrentes lá atrás. Dando continuidade, nós temos aqui o seguinte. Considere que uma empresa tenha contratado, tá certo, um plano de saúde para seus 75 empregados. Então, lembre, a informação que eu tenho aqui, logo, são 75 empregados, que ganham até R$ 1.499 por mês. De modo que a patrocinadora contribui mensalmente com 117 por empregado na faixa etária de 29 a 43 anos e com R$ 123 para empregado na faixa etária de 44 e 58 anos. Com base nesses dados, julgue o item abaixo, certo? O item é abaixo. Então eu só quero dar uma olhadazinha no item que ele diz: se o investimento total mensal da empresa nesse plano de saúde for igual, esse é investimento, é o que a empresa vai pagar, R$ 8.985. Então, essa empresa possui 35 empregados na faixa etária dos 44 aos 58 anos. Então, o que eu faço? Eu simplesmente vou fazer esse item e verificar se está correto isso. Então, vamos ver aqui. Então, eu tenho, ó, aqui. Então, eu vou imaginar, então, duas faixas etárias. Então, aqui, nós temos o de 29, tá certo? Aos 43, e nós temos o de 44, tá certo? Aos 58 anos. Pronto. Nesse aqui, a empresa paga R$ 117. R$ 117. Nesse aqui, a empresa paga R$ 123. Pronto, R$ 123. Então, vamos agora fazer o que ele está mandando. Está dizendo, olha, então, essa empresa possui 35 empregados, então ele possui 35. Então, multiplique isso aqui por quem? Por 35, para ver o que dá. Lógico, e multiplique isso aqui por quem? Por 40. E vamos verificar se nós temos a resposta coerente. Então, se eu multiplicar 123 por 35, dá exatamente R$ 4.305. Estou pegando logo os dados. Se eu multiplicar 117 por 40, dá R$ 4.680. Então, se eu a soma, então implica, se eu somar 4.680 mais 4.305, porque na realidade são 75, ó, isso aqui, lembre, na realidade são 75, tem vírgula aqui não. Pronto, na realidade são 75 funcionários. 35 está nessa faixa aqui. Então vamos somar. Então aqui eu tenho, somando, eu tenho 5, certo? Eu tenho 5, certo? Eu tenho 8, tenho 5, tenho 8, tá certo? Tenho 9, certo? Tenho 9 e tenho 8. Então, na realidade, a nossa empresa vai investir R$ 8.985. Aí eu verifico se era a afirmativa dele. Então, simples. A afirmativa dele está o quê? Correta. Então, na realidade, a nossa empresa investiu R$ 8.985. Pronto, só isso que ele estava. Lembre, são técnicas que você tem que adquirir para resolver esse tipo de questão. Não ficar tentando, se será que isso aqui fosse 35, se isso aqui é 40, dá nisso. Não, você pega a afirmativa dele e verifica. Faz as contas e verifique se está correto. Então, aqui nós temos o item 8, ou a questão de número 8, que envolve a questão no todo em si.
Ele diz assim, vamos acompanhar. Um cliente, certo? Um cliente comprou em uma agência dos Correios selos comemorativos de 150 anos, nascimento do padre Landelli de Moura e dos 150 anos da fundação da Caixa Econômica Federal. Então, nós temos essa condição e temos aqui da Caixa, do L e da Caixa, 150. Para pagamento desses produtos, o cliente entregou certa quantia em reais, certa quantia em reais, e notou que 3/4, olha a questão de infração, correspondia ao custo dos selos, tá certo? Comemorativo aos 150 anos do padre, tá certo? E 1/5, tá aqui, 1/5 dos custos era 150 anos da Caixa. Nessa situação, com relação à quantia entregue para pagamento, o troco que faz jus, o cliente corresponde a quanto por cento? Então vamos aqui fazer as continhas. O que que eu tenho? Eu entreguei 3/4, né, para o padre, né, para pagar do padre, mais quem? Mais 1/5. Então nós temos nada mais, nada menos do que soma de frações com denominadores diferentes. O MMC de 4 e 5 é 20. Vamos somar as frações para ver o que que acontece. 20 dividido por 4 dá 5. Dá 5 vezes 3, 15. Mais 20 dividido por 5 dá 4. Então, nós temos aqui, na realidade, 19 sobre 20 avos. Pronto. Preste atenção. Então, o que aconteceu? A ideia é sempre assim. É como se fosse uma barra de chocolate. Eu peguei aqui, nós pegamos aqui uma parte, nós pegamos outra. Então, só para ter uma ideia. Nós pegamos aqui 3/4, nós pegamos aqui 1/5, aqui foi para o nosso padre, né? Então, nós temos aqui. Então, aqui foram 1/5, certo? Então, vamos ver aqui. Melhorou. Rapaz, essa tecnologia mata o papai, viu? Então, nós temos o quê? Aqui temos 1/5. Pronto. Nós temos 1/5. Ora, somando essas frações, dá exatamente 19 sobre 20 avos. Está dizendo que eu dividi isso aqui, está dizendo que eu dividi o inteiro em 20 partes e peguei 19. Então, esse aqui é o resto. Pronto, o resto. Ora, se eu tenho um inteiro, que é 20 sobre 20 avos, se eu tiro 19 sobre 20 avos, certo? Isso dá 1 sobre quem? 20 avos. Isso aqui, na realidade, representa quem? O que ele chamou de troco. Tá certo? Que representa o troco. Se você observar, ele diz que, tá certo? 1/5 do custo de selos corporativos, 150 anos da Caixa. Nessa situação, com relação à quantia entregue para pagamento, o troco, tá certo? A que faz jus o cliente corresponde a quanto? Pronto, quanto é que isso representa em relação ao todo? Ora, nós temos duas maneiras de transformar isso em percentual. Uma das maneiras, eu já mostrei a vocês, como o denominador tá certo? É um divisor de 100, então você multiplica 100 dividido por 20 dá 5. Multiplica embaixo, em cima, por 5. Então, eu tenho 5 sobre 100. Isso, matematicamente, quer dizer o quê? 5%. Então, matematicamente, isso quer dizer 5%. Ou, se você também dividir, vai dar 0,05. Então, eu posso escrever 5 sobre 100, que isso também é 5%. Agora, observando, qual é o item que eu devo marcar? Dá uma olhadazinha aqui, ó. O item que eu devo marcar é o item A. Então, eu tenho aqui a opção e, marcando a opção, eu vejo o item A. Então, lembre, nada de coisa complicada. É como se você tivesse uma barra de chocolate. Então, você tá um pedaço,
mais uma fração e ver o que sobra. Então, somando, ver quanto é que falta para o inteiro. Simples. Vamos em frente? Então, o que nós temos aqui? Certo? Então, nós temos agora... Então, vamos ver aqui. Pronto, concluído. Então, vamos ver a questão 9. Considere que, em uma empresa, 50% dos empregados possuem nível médio. Aqui. Nível médio de escolaridade. Tá certo? E 5% nível superior. Guardadas essas proporções, se 80 empregados, né, dessa empresa possuem nível médio de escolaridade, então a quantidade de empregados com nível superior é igual a... Pronto. Então lembrem, o que nós temos? Nós temos bem simples. Nós temos isso aqui. Essa é a ideia da questão. Então, nós temos, certo? Pelas informações, nós temos nível médio, certo? Então, nós temos aqui nível médio, que é 50%, certo? E nível superior, que nós temos 5%. Ora, aí a gente pode... Aí ele diz, se aqui for 80, não é isso que ele diz? Se isso aqui for 80, quem é que fica aqui? Só isso que ele está querendo saber. Pronto. Permanecendo as proporções, é isso que ele diz. Se isso aqui é 50% e 80%, então quem é 5%? Nós poderíamos fazer regra de 3 sem problema nenhum. Mas a ideia dessa questão não é fazer a conta. Observem que a relação que existe nessa proporção é de 1/10. Tá certo? 50, 1/10 de 50 dá quem? Dá 5. Ou ao contrário. Tá certo? A proporção é 10 vezes maior ou 10 vezes menor. Então a proporção aqui também é a mesma. De quem? De 1/10. Ora, nós temos 80. Certo? 1/10 de 80 é, na realidade, quem? Igual a 8. Então, pronto. Bem simples. Então, na realidade, nível superior é 8, tá certo? Ou você pode também multiplicar em cruz, regra de 3, proporção. Então, você tem a mesma resposta, tá certo? Lembre, questões básicas, questões de rápido raciocínio, rápido, ligeiro. Tá certo? Aqui porque a gente trabalha mostrando saídas, situações. Mas um tipo de questão como essa é vapt-vupt. Vamos em frente? Então, pronto. Esse texto são para as questões de número 10 e de número 11. Certo? Número 10 e número 11. Então, vamos ver aqui. Além da missão de entregar correspondências, os carteiros são também responsáveis pela difusão de importantes campanhas de conscientização da população e promoção da cidadania. Um exemplo de ação de caráter social que envolve os carteiros é que tem tido grande receptividade é o projeto Papai Noel dos Correios, certo? Em 2009, foram adotados 21%, olha o dado, 21% de 1.981.000 cartas recebidas pelos Correios. O projeto contou com o apoio e a participação de 3.818 voluntários internos, 669 voluntários externos e 462 parcerias. Pronto, então temos aí, tá certo? Então vamos ver agora que informação nós temos. Ele diz assim, com base no texto, é correto afirmar que em 2009 a quantia de cartas preste atenção, que não foram adotadas pelo projeto Papai Noel. Ora, adotadas foram 20, tá certo? 21%. Certo? Adotadas foram 21%. Veja aí seu material. 21%. Então, não, na realidade, não,
representa o quê? 100 menos 21. Então, não, nós temos 79%. Então, pronto. Então, o que eu tenho que fazer? Simplesmente calcular 79% do total de cartas. Tá certo? O total de cartas foi de quanto? 1.981.000, certo? Pronto, 1.981.000. Pronto. Lembre, ele diz, olha, foram adotados 21% desse aqui. Então, não adotados, então implica quem? O restante em termo percentual. Projeto pronto. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 79 está para 100 vezes 1.981.000. Se nós fizermos as continhas, é só continhas, nós teremos como resposta, se nós fizermos essas continhas, eu tenho 1.564.990. Pronto. Então agora vamos verificar os itens, certo? Os itens. Diz assim, correio superior a 1,2, inferior, está errado. Certo? Não foi essa. Superior, está correto, 1,3. Inferior, está errado. Superior a 1,4, está correto. Inferior a 1,5, está errado. Superior a 1,5, superior a 1,5 milhão. Então, o item correto é D de dado. Lembre, essa foi a questão de número 10, ele pediu, aquele enunciado era para a questão de número 10 e a questão de número 11. Então, o número 10 fechamos. É o item D de delícia, tá certo? Então, vamos ver agora o que sobre a questão de número 11. Se em 2010, preste bem atenção, o que ele está dizendo em relação àquele enunciado. O projeto Papai Noel dos Correios contou com 22.435 voluntários. E se foi mantida a mesma proporção de voluntários externos, certo? E voluntários internos, verificado em 2009, então a quantidade de voluntários internos em 2010 foi. Então vamos tentar entender a história da proporção. Tá certo? A ideia, tá certo? Da proporção. Então, veja aqui comigo. Então, eu tenho, então vamos lá. Em voluntários internos, certo? Voluntário externo. Só isso que me interessa. Voluntário interno e externos. Olha o nosso material. Em 2009, qual é a quantidade de voluntários internos? 2009, tá longe, 2009, a quantidade foi 3.000, voluntário interno, só para lembrar aqui, foi 3.818. Voluntário externo foi, certo? 669. Vamos levar para a resolução da nossa questão, certo? Pronto. Voluntário interno, 3.818. Voluntário externo, 669. Pronto, essa é a informação que eu tenho. Certo? Então, vamos ver aqui. Pela aquela propriedadezinha da proporção, eu posso somar numerador e denominadores. Então, voluntário interno mais externo. Se nós somarmos 3.818 mais 669, então nós vamos ter. Então, lembrem, qual é a quantidade em 2010? 2010 foi 22, isso aqui em relação a 2010, 2009, interno e externo. Então, vai dar 22.435. Essa informação você tem no material, certo? Se eu somar isso aqui, vai dar 4.487. Se nós somarmos isso aqui.
essa divisão dá um númerozinho bem simples. Essa divisão dá exatamente 5. 5 vezes 9, 45 vão 4, tá certo? 5 vezes, 7 vezes 5, 35 vão 3, 5 vezes 8, 43 vai 4, 5 vezes 4, 24 vão 2, 50 vezes 4, 20, 22. Pronto, dá 5. Então, o que eu tenho que fazer? Simplesmente igualar cada valorzinho desse, 3.818, certo? 3.818 igual a 5, e eu tenho que pegar isso aqui, 669, igualar a 5. O que você quer? Você quer o interno ou quer o externo? Então, veja aqui, essa é a questão de número 11 do item decorrente daquele enunciado. Ele diz, então, a quantidade de voluntários internos. Então, ele está querendo isso aqui. Então, a quantidade de voluntário interno é 5 vezes 3.818, certo? Então, isso fazendo as continhas, dá exatamente, vamos ver aqui quanto é que dá. Dá exatamente 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 1, 5, 4, 9. 5 vezes 8, 40. Tá certo? Vai 4. 3 vezes 6, 3 vezes 5, 15. 4, 19. Então, a resposta é essa daqui. Tá? 19.090. Então, lembre, interno, 19.090. Isso em 2010. Lembre, isso aqui no ano de 2010. Ok? Então, vamos agora atrás da nossa opçãozinha. Lembre, ele diz superior a 19,50, inferior, tá certo? Então, pronto. Então, vamos só refazer. 19.090. Ó, botava aqui, 19.090. Pronto. Ele diz superior a 19.050, verdade. Inferior a 19.100, verdade. O item correto da questão de número 11 é o item A, certo? O item A de alegria, certo? Essa foi a questão de número 11 em relação àqueles itens, aquele enunciado lá. Então, nós temos aqui a questão de número 12. Então, veja aqui. Na compra de 2 frascos de tira-manchas, cada um deles ao custo de R$ 9,00, 6 frascos de limpador multiuso, cada um deles ao custo de R$ 2,00. 4 litros de desinfetante, cada um deles ao custo de R$ 1,50. E de 6 unidades de esponja dupla face, cada uma delas ao custo de R$ 2,00. Um cliente pagou com 3 notas de R$ 20,00, tendo recebido R$ 19,20 de troco. Nesse caso, o cliente recebeu desconto de quanto por cento? Então, veja aqui. Pronto. Vamos fazer nosso mercantil. Certo? Vamos lá. Então, ó, eu comprei, ó, 2 frascos. Pronto. E custou quem? R$ 9,00 cada um. Aí eu comprei aqui, foi 6 frascos. E custou quem? Custou R$ 2,00. Aqui eu comprei 4 litros de desinfetante. O custo foi de R$ 1,50. 6 unidades de esponja. O custo foi R$ 2,00. Pronto. Aí ele pagou 3 notas de R$ 20,00. Ora, 3 notas de R$ 20,00, na realidade, o nosso amigo deu R$ 60,00. Pronto. Então, vamos começar a brincadeira. Ele deu R$ 60,00 e recebeu o troco, tá certo? O troco de R$ 19,20. Então, vamos começar. Me acompanhe aqui. Então, vamos começar a fazer o mercantil. Então, eu comprei 2 frascos, cada um R$ 9,00. Então, eu paguei aqui, tá certo? Ele comprou 2 frascos de tira-manchas. Então, aqui deu R$ 18,00. Tá certo? 6 de limpador multiuso. 6 de limpador. Então, 6. Quanto é que custa cada um? R$ 2,00. Certo? Então, aqui na realidade deu R$ 12,00. Então, vamos ver quanto foi que deu a minha despesa. Tá certo? 4 litros de desinfetante, que custa R$ 1,50. 4 que custa a R$ 1,50. Então, na realidade, aqui o custo foi de R$ 6,00. Eu vou pagar pelos 4. Certo? 6 unidades de esponjas. Então, 6 unidades de esponjas. Certo? Cada esponja custa R$ 2,00.
Então, na realidade, eu tenho R$12. Então, a despesa total, a minha despesa total, eu pagaria 0, somando, 0, dá 10, 18, vai 1, 2, 3, 4. Então, eu pagaria R$48. Pronto. Ora, se eu dei 60, o troco, então, olha, o caixa recebeu quem? R$60. Então, o meu troco seria, na realidade, quanto? Seria 60 tirando 48. Então, o troco seria quem? Seria, então vamos ver isso aqui, ó. Então, na realidade, isso aqui seria a despesa, as compras, né? As compras seria R$14. E R$12 seria quem? O troco, a receber. O troco, na realidade, eu deveria ter recebido R$12. Mas eu não recebi R$12. Eu recebi quem? Eu recebi foi R$19,20. Então, se eu pegar R$19,20 que eu recebi, se eu tirar os R$12, tá certo? Isso aqui vai dar R$7,20. Lembre, esse aqui representa o valor do desconto. O valor do desconto. Então, na realidade, eu era para ter pago 19, eu era para ter pago 48, né? Na realidade, eu tive um desconto de 7,20. Agora ele pergunta bem simples, em termos percentuais, quanto foi o desconto? Lembra, o desconto tem que ser em cima de quem? Tem que ser em cima do valor que eu vou pagar. Então, ó, o desconto foi aqui. Então, 7,20 foi descontado em cima de 48. Então, eu posso dizer que 48 é 100%, né? 48 é 100%, 7,2 é X%, certo? Então, eu tenho 48, 7,2, isso é igual a 100 para X. Então, simplificando bem ligeirinho, então, o X dá exatamente 15. Então, na realidade, nós descontamos 15%. Mas você também poderia fazer, isso é usando regra de 3, também você poderia fazer de uma outra maneira. Isso é a técnica sua. Então, qual seria a outra maneira? Simplesmente, a maneira mais simples de percentual, que é a parte, pelo quem? Pelo todo. Então, se nós simplificarmos um pouco isso aqui, a parte pelo todo, nós vamos encontrar, tá certo? Na realidade, vamos encontrar 0,15. Em termos percentuais, nós temos aqui 15%. Em termos percentuais, nós temos aqui 15%. Então, você tem a liberdade de fazer a questão de maneiras diferentes, tá certo? É você que decide o que fazer. Então, o que é que nós temos aqui como correto? O item C, certo? Não esqueçam. Então, qual foi o desconto? O desconto foi de 15%. Eu sempre digo, questão de percentual, cada uma tem uma maneira diferente de fazer. Cada um tem um comportamento. E é isso que leva você ao sucesso. Eu acredito. E você? Vamos em frente.